Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Aí a gente teve, né, um dos jogos mais espetaculares desse primeiro round, que foi o jogo 4 entre Spurs e Blazers. Jogo em Portland, né? O Blazers buscando empatar a série depois de perder o jogo 3 de virada, né? Chegou a abrir 15 no segundo tempo e tomou a virada para um Spurs que não tinha o Wembanyama, né? Foi cozinhado pelo Dylan Harper. O Blazers queria, né, dar uma resposta depois disso. E do outro lado, um San Antonio buscando abrir o 3-1, tendo o retorno do Wemby, né? O Wemby conseguiu sair do protocolo de concussão, né, para esse jogo. Inclusive, ele deu uma entrevista depois desse jogo, dando umas farpadas na NBA, viu? Ele não quis entrar muito a fundo no que aconteceu durante todo o processo aí do protocolo, mas parece que a NBA fez alguma coisa com o Wemby aí, que ele não gostou. Ele até falou que depois do playoff ele vai falar mais sobre isso. Então, enfim. Mas, independente do que tenha acontecido, ele conseguiu voltar para esse jogo e jogou pra caralho, né? O Wemby entregou uma performance absurda. Na sua primeira experiência fora de casa no playoff, o cara entregou simplesmente 27 pontos, 12 rebotes, 4 steals e 7 tocos, pô. Sim. Inacreditável, mano. E isso tudo num jogo onde o Spurs chegou a ficar quase 20 pontos atrás. E muito graças a ele, o Spurs conseguiu transformar uma derrota de quase 20 numa vitória por 114-93. Então, assim, foi um jogo fantástico, uma virada fantástica do Spurs, a segunda virada seguida que o Spurs busca. E essa com a assinatura do Wemby, né? O Wemby que quebrou alguns recordes incríveis nesse jogo, né? Ele se tornou o primeiro jogador desde o Hakim, né? O Hakim Olajuwon, a entregar, né? 27 pontos, 11 rebotes, 7 tocos e 4 steals no jogo de playoff. Ele se tornou o primeiro desde o Tim Duncan, em 2003, a entregar um jogo de 25 pontos, 10 rebotes e 10 stocks em playoff. Ele se tornou apenas o 10º na história a marcar 25 pontos, 10 rebotes e 7 tocos num jogo de playoff. Né? Ele tá ao lado do Hakim, que fez isso 5 vezes, do Kareem, que fez isso 3, do Shaq, que fez 3, do Elvin Hayes, que fez 2, do David Robinson, que fez 2, e do Bob Lanier, do Alonzo Mourning, do Pat Ewing e do Tim Duncan, tá? Ele se juntou a essa lista e, reforço, na sua primeira experiência fora de casa no playoff. Bizarro, né? Bizarro, mano, o Wembanyama. O primeiro a fazer um jogo de 25 pontos e 5 tocos na sua estreia fora de casa no playoff. Né? Os 11 stocks que ele conseguiu nesse jogo é a maior marca de um jogador do Spurs em playoff. Né? O mesmo Spurs que já teve David Robinson e Tim Duncan. Ele é o primeiro a conseguir fazer isso. Né, os 7 tocos é a maior marca de um jogador do Spurs em playoff desde o Tim Duncan em 2007. Fora, cara, eu posso listar um monte aqui, ó. Na era que se contabiliza enterradas, ele se tornou o primeiro na história a conseguir 7 enterradas no mesmo jogo em que deu 7 tocos no playoff. Então, assim, foi uma atuação histórica do Wembanyama e uma virada histórica de San Antonio, né, cara? Um jogo que o Spurs estava sendo dominado, né? Um primeiro tempo onde o Blazers deitou pra cima do Spurs. A verdade é essa, né? A transição do Blazers machucou demais o Spurs. O Avdija conseguiu todas as infiltrações que quis no primeiro tempo. Aí chega o segundo tempo e o Spurs muda o jogo. Muito pelo Wemby, né? Que melhorou muito a sua defesa de transição. Trancou o garrafão do Spurs. O Avdija não conseguiu achar mais nada no segundo tempo. Nada. E no ataque, né? O Wemby sendo muito importante, né? Atuando ali como uma espécie de isca no garrafão, né? Abrindo espaço pro Darren Fox,
pro Castle, pro Harper, né? Conseguindo, ao mesmo tempo, também produzir, né? Sendo alvo ali de lobbies com o Stephen Castle, produzindo em cuts. Então, toda essa virada, toda essa vitória do Spurs, ela se baseou no jogo do Wemby. O Wemby fez tudo ser possível e o Spurs hoje, né, vai ter a chance de fechar a série. Né? A série pode ser fechada hoje com o Spurs garantindo a sua primeira classificação em playoffs desde o que? 18? Não, antes, né? 17 eu acho, né? Porque eu acho que em 18 o Spurs nem conseguiu classificar da primeira rodada, né? Então, caso o Spurs se classifique, o que é o mais provável a acontecer, não duvidando do Blazers, mas pô, você se recuperar de 2 viradas dessa que o Blazers tomou é muito complicado, ainda mais jogando fora de casa. Então, se confirmando o cenário mais provável, o Spurs vai conseguir sua primeira classificação em muito tempo na pós-temporada e vai encarar ou o Minnesota ou o Denver Nuggets, com o Embiid jogando nesse nível. Né? Então, boa sorte para quem pegar esse cara no segundo round, viu? Boa sorte.